received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Sejam bem-vindos, ouvintes. Eu sou a sua co-apresentadora, Luana Calzavara. E eu sou o co-apresentador Marcos Duarte, e este é o Esquina das Ideias, onde as ideias se cruzam. Na nossa conversa de hoje, vamos entrevistar o cientista político Dalson Figueiredo. Dalson é bacharel em Ciências Sociais pela UFPE, com mestrado e doutorado em Ciência Política pela mesma universidade. É professor adjunto do Departamento de Ciência Política e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política na Federal de Pernambuco. É pesquisador do grupo Métodos em Pesquisa em Ciência Política e autor dos livros Gasto de Campanha, Pobreza e Resultados Eleitorais no Brasil, de 2017, pela editora Multifoco, e Métodos Quantitativos em Ciência Política, lançado em 2019 pela Intersaberes. Suas principais áreas de pesquisa são métodos quantitativos, transparência científica e financiamento de campanha. Dalson, muito obrigada por participar do nosso programa hoje. Eu que agradeço, pessoal, e parabéns pela iniciativa. Vamos conversar. Hoje também recebemos Matheus Pestana, que, para nos acompanhar nessa entrevista, Matheus é bacharel em Ciência Política pela Unirio, mestrado em CP pelo IESP e UERJ, e doutorando também na mesma casa. Obrigada, Matheus. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Geralmente nós dividimos a nossa entrevista em 3 partes, que seria a trajetória acadêmica, a discussão sobre o campo de estudo do pesquisador e a pesquisa mais aplicada. Mas hoje, como a gente vai discutir o campo de pesquisa e a pesquisa aplicada, elas se confundem um pouco, então nós vamos fundir essas 2 sessões e vamos discutir sobre metodologia em ciência política. Para começar, discutir um pouco da sua carreira, Dalson, eu gostaria de perguntar um pouco como foi esse processo de entrada no curso de Ciências Sociais para você e depois essa escolha pela ciência política na sua vida, na sua trajetória. Joia, tranquilo. Então, assim, eu sou um pouquinho mais velho do que vocês, eu tenho um pouquinho mais de cabelo branco. Eu não sei se ainda existe o guia do estudante. Existe. Então, existe. Então, na minha época, o que é que eu vou fazer, né? Muita gente fazendo direito, muita gente fazendo medicina. O que é que eu vou fazer? Eu peguei o guia do estudante, comecei a ler, e aí me deparei com uma opção que era a opção mais sexy do momento, que era a profissão do presidente da República. Então, na época, Fernando Henrique era presidente, ele é sociólogo. E quando eu comecei a ler a descrição do que é que um sociólogo faria, é isso que eu quero fazer. É óbvio que tem que ser isso. Entender a sociedade, resolver problema, propor políticas públicas, de desenvolvimento, analisar e crítica. Então, assim, foi uma relação muito afetuosa que eu estabeleci com o conceito do curso de Ciências Sociais. Fiz o vestibular, passei, e aí não era tão exatamente assim o que estava no guia do estudante, tá? Deixa um alerta aí, quem for usar o guia do estudante como critério, você pode ter uma certa discrepância entre a realidade e o que tem ali. Mas, enfim, existem outros aspectos importantes no curso de Ciências Sociais, talvez o principal deles, fazer você pensar criticamente. E aí, enfim, fui fazendo Ciências Sociais, no começo eu gostava muito de antropologia, depois descobri a ciência política, fiz o mestrado e o doutorado na área, tive a oportunidade, graças a financiamento público, de estudar fora do país, e aí eu fui para os Estados Unidos em algumas oportunidades, e isso aumentou ainda mais o meu amor, digamos assim, pela disciplina. Ah, legal. Bom, o seu mestrado e seu doutorado, eles tratam sobre financiamento de campanha, mas boa parte das suas publicações são voltadas para a divulgação de metodologia quantitativa em ciência política, né? É perceptível que a maioria dos seus artigos tem como foco uma educação em métodos, né? São artigos essenciais que, às vezes, resumem livros inteiros, como Entendendo Regressão Linear, Entendendo Regressão Logística, Coeficiente de Pearson, Análise Fatorial, e você sempre tem essa didática impecável na hora de tratar desses assuntos, né? Simplificando esses temas que são muito complexos, às vezes, para o aluno de graduação, um aluno que está ingressando numa pós, e você consegue simplificar isso sem perder a informação que está ali, né? Então, a gente queria entender o que te inspirou a seguir nesse sentido, né? Trabalhar com a divulgação, com metodologia, enfim. Porque, pensando bem, geralmente as disciplinas de métodos, né, de métodos quantitativos especificamente, não são dadas de uma maneira tão didática, o que gera até uma certa resistência dos alunos em alguns cursos, né? O que te inspirou a seguir, então, nesse sentido? Então, Matheus, obrigado pela pergunta, que fique registrado que didática é impecável, né? Foi você que disse, então, Matheus Cavalcante Pestana, né? Foi ele que disse, né? E, de fato, existe sim essa dificuldade, e eu senti
né, no curso de Ciências Sociais. Então, o professor que eu tive, né, que ensinou métodos para a gente, ensinou de um jeito que você via ou quase nenhuma aplicação, ou muito pequena. Né? E isso, de fato, cria uma resistência. Então, teve episódios, por exemplo, de quando a disciplina de métodos quantitativos, né, terminou, na minha época, o pessoal desinstalou o software, né, do computador, deu um print e colocou no Orkut, ainda bem que acabou essa desgraça. Né, porque ninguém conseguia visualizar muito bem a aplicação daquilo ali na sua área de trabalho. E, em geral, né, o aluno que está indo para ciências humanas, né, boa parte dele vai porque quer fugir da matemática. Então, né, como você, sou de humanas, né? Geralmente é quase que casado. Eu sou de humanas e não gosto de matemática. Eu estou fugindo da matemática e vou fazer história. Né? E a ciência política de cunho mais positivista, digamos assim, ela tem um aporte matemático bastante considerável. E se você pensar, na verdade, no conceito de ciência, né, mais geral, né, o que une todo o conhecimento científico não é o conteúdo, é a metodologia. Né? E uma parte dessa metodologia está ancorada em métodos estatísticos. E aí, como você bem falou, né, o meu interesse pelo assunto de financiamento de campanha ele começou ainda na graduação. Né, quando eu fui do PET, né, de Ciências Sociais, eu comecei a pesquisar lobby, grupos organizados, e aí comecei a ver que existia sempre uma pressão política muito forte desses grupos, né, contra o Congresso, e aí descobri esse tema de pesquisa, que foi tema do TCC, mestrado e doutorado. Foi sempre financiamento de campanha e na política. Mas durante a minha trajetória, eu, né, enquanto estudante, comecei a sentir falta, né, de material que pudesse me ajudar a entender melhor, né, aqueles fenômenos, né, de aprender essas ferramentas. Pela minha falta de background em matemática, isso dificultava um pouco, pela falta de oferta de cursos de estatística na graduação de Ciências Sociais, né, você tem que meio que virar autodidata. E aí começou, né, uma batalha, né, durante a pós-graduação para aprender esses métodos. E aí o que eu fazia eu vou aprender uma técnica, né, eu fichava esse material e ia aumentando, até que surgiu a ideia no mestrado de fazer o primeiro artigo, que foi o artigo sobre correlação. E aí, na época, eu falei, Zé, bora fazer um artigo sobre correlação aqui, explicando mais ou menos como funciona. Aí, isso não vai dar em nada. Quem é que vai ler um artigo, né, sobre correlação? Isso é uma coisa muito básica. Hoje, esse artigo tem quase 500 citações. Né? O que equivale a eu ter publicado 3 artigos na Science ou 4 na minha carreira. Pela quantidade de citações que ele gerou. É o artigo mais citado da minha carreira e eu tenho certeza que ele vai continuar assim para sempre. Pelo efeito bola de neve que isso gera. E aí, é uma alegria muito grande, né? Você hoje ser um divulgador científico, né, de métodos de pesquisa. Não sei se faltou responder algum aspecto da tua pergunta. Eu acabei falando várias coisas distintas. Dalson, quando a Luana te apresentou, ela falou sobre a sua participação no grupo de métodos de pesquisa em ciência política, que é uma iniciativa de vocês lá da UFPE. Como foi essa experiência nesse grupo de pesquisa e qual é a dinâmica de vocês lá na UFPE? Eu vou dizer que a gente tem uma dinâmica bem diferente. Então, exemplo, só para ter uma ideia, já teve aluno que chegou lá 5h30 da manhã, por exemplo. E aí eu duvido você citar algum grupo de pesquisa que tem aluno competindo para quem chega mais cedo. Então, teve um momento que a gente tem registros no WhatsApp, que a pessoa chegar, tirar foto, dizer, cheguei, né? 5h20, aí 5h40, 6 da manhã, e ficar até 8, 9 da noite. Óbvio, é a nova revolução industrial de exploração? Não. Então, a gente tenta fazer isso da forma mais participativa e colaborativa possível. Então, assim, transparência, replicabilidade, companheirismo, são valores que a gente tenta difundir nesse grupo. Dava, às vezes, 8 da noite, eu pedia uma pizza, esfirra do Habib's, que são comidas mais baratas, 10 alunos na sala, né, todo mundo janta junto, toma um refrigerante e continua, né, a tabulação de uma base de dados, ou continua um desafio específico de análise de dados que a gente estava querendo resolver, ou se tem um pessoal para terminar um paper, está com deadline apertado, a gente pega 2, 3 alunos e coloca para dar um suporte. Então, a gente criou uma dinâmica muito interessante, que faz com que os alunos possam vivenciar, né, essa vida na universidade de forma mais plena. Né? Então, não é só você ir assistir aula e ir embora. Você vai para a universidade, você assiste a aula, e depois você vai ter, né, um momento de investir na sua carreira, né, aprendendo ferramentas específicas de análise de dados, de computação, de programação, de estatística.
E vocês tentam, nesse grupo, tentar suprir um pouco dessa demanda de ementas e de formação desde a graduação? Então, o nosso curso de graduação em Ciência Política, ele conta com 2 disciplinas de 90 horas de métodos quantitativos e uma disciplina de 90 horas de métodos qualitativos. Então, em comparação com o que existe no mercado, os alunos eles saem muito bem formados. Eu posso citar, por exemplo, alunos que acabaram a graduação em Ciência Política e entraram no mestrado em Ciência da Computação. Né? Óbvio, né? Não são todos que... Né? Foi um outlier, provavelmente. Mas assim, eles saem com uma habilidade que vai dar, né, muita oportunidade de trabalho. Na verdade, esse é o primeiro slide da minha primeira aula. Então, eu começo o curso de métodos dizendo, se você não quer morrer de fome, existe um caminho, né, que é esse daqui, que é aprender a tabular dado, a fazer gráfico, a rodar modelo de regressão. Isso aqui é que vai salvar você. Rousseau, Locke, Maquiavel, esse pessoal é importante também, mas ninguém vai lhe contratar para você citar o príncipe, né? Mas vão lhe contratar para fazer gráfico de barra e gráfico de linha. Então, essa é meio que a motivação que eles recebem no primeiro dia de aula para se dedicar muito ao estudo de métodos e técnicas de pesquisa. Não, ainda mais no momento com diminuição de concursos públicos, de vaga em universidade, poucos institutos de pesquisa, né? Então, acaba... O método quantitativo serve não só para sua própria pesquisa, mas também para trabalhar no mercado, né? E todo dia, eu sou eu estou na lista do POMEF, todo dia eu recebo chamamento de vaga para o mundo todo para você trabalhar com análise de dados. Então é só você escolher o país, na verdade. Sempre quis morar na Inglaterra, que legal, né? Vou pagar as coisas em Libra. Tem oportunidade. Não gosto muito da Inglaterra, vou para a Bélgica. Tem também. Então, assim, todo dia chega vaga nessa área. É só a pessoa sentar na cadeira, estudar e aprender. Então, vamos caminhar um pouco mais para a próxima sessão, sobre a área de pesquisa, assim, no geral, e a gente conversar um pouco sobre a metodologia, os métodos na academia brasileira, né? Um artigo recente na BIB, você e um dos outros coautores analisam a produção metodológica em ciência política recentemente, né, no Brasil. Eles analisam mais de 3.000 resumos de artigos, né? Que é muito interessante. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse artigo, qual conclusões vocês chegaram, qual a avaliação que vocês fazem da produção brasileira mais recente. Então, esse artigo que você citou então é um exemplo de como esse grupo funciona bem. Então, todos os coautores, né, desse artigo são do grupo de pesquisa. Um dos autores, inclusive, Lucas Borba, acabou de ser aceito num programa de doutorado nos Estados Unidos. E aí eu acredito que essa aproximação que ele teve, né, com o grupo ajudou muito a carreira dele, porque, né, foi ele aprendendo a mexer com base de dados que ele conseguiu uma vaga de assistente de pesquisa com uma professora americana. E essa professora americana que escreveu a carta dele que ele foi aceito no doutorado. Então veja como vai virando, né, uma bolinha de neve. Voltando ao conteúdo do artigo. O avanço, né, dessas ferramentas computacionais, ela facilita muito a vida de um cientista social. Porque você não precisa saber calcular derivada. Você não precisa, né, você sabe calcular o determinado de uma matriz? Você não precisa saber disso. Tal qual, né, um bom motorista de Fórmula 1 não precisa saber a composição do motor. Óbvio, né, ajuda se você souber. Então, se você tiver um background de matemática, de programação, de estatística, ajuda muito. Mas com esse avanço de programação, se você domina a utilização de um software específico, e aí, pode ser o R, pode ser o Stata, pode ser o SPSS, se você... O Excel faz jogo, né, se você souber programar em Excel, Visual Basic. Então, basta você aprender, né, uma ferramenta bem e você vai ter possibilidades ilimitadas, né, quase de produção de conhecimento científico. No caso desse artigo, o que a gente fez foi, utilizando um pacote chamado RCielo, que foi desenvolvido por, né, o Denison e o Meirelles. Esse pacote permite que você extraia de forma automatizada, né, ou o conteúdo integral dos artigos ou uma parte. E aí a gente, né, por preguiça computacional, a gente pegou somente os resumos, e aí você aplica em cima desses resumos, né, a análise automatizada de conteúdo. E óbvio, né, a metodologia isenta de falhas? Não, como qualquer metodologia pode falhar. Mas olhando para os resumos, você já dá para ter uma ideia, né, do que vai vir no artigo. E o que a gente encontrou, né, os achados, eles corroboram o que já existe desde de Glaucio Soares, no calcanhar metodológico da ciência política, que depois teve o Revisitando
O Calcanhar, do Pedro Neiva, e teve o da Lorena Barberia, que também foi voltando ao revisitamento do Calcanhar. E todos esses trabalhos mostram o mesmo sentido. O uso de métodos e técnicas no Brasil ainda é muito limitado. Boa parte da literatura que se diz quali, na verdade, não é nada, porque não usa uma técnica qualitativa bem definida, e o uso de ferramentas estatísticas ainda é muito limitado. Você tem muita estatística descritiva e, quando muito, um modelo de regressão linear. Então, a gente, com certeza, pensando em termos longitudinais, melhorou muito. Então, se você comparar o que é produzido hoje numa revista típica com o que era publicado em 2000, o que era publicado em 95 na Dados, acho que você vai encontrar um artigo na Dados que tem uma poesia publicada. Então, a gente avançou demais em relação a isso, mas ainda está muito aquém do que é produzido, por exemplo, nos programas de excelência dos Estados Unidos e da Europa. A gente ainda falha muito em aplicar métodos e técnicas nos nossos desenhos de pesquisa. E aí, nós, ciências sociais, sociologia, antropologia e ciência política. Bom, então, já puxando por essa resposta que você deu, né, sobre essa diferença do Brasil com o resto do mundo, né, então, você sugere então, que exista um gap na formação do cientista social brasileiro, né, que o diferencia do resto. Né? Nós estamos um pouco atrás de pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Eu queria entender como é que você acha que a gente resolve isso, né? Como é que a gente consegue alcançar, né? E o que a gente precisa fazer para alcançar, né, esse nível de excelência visto lá fora, na área das pesquisas quantitativas, pelo menos. O primeiro passo é você pensar na reformulação da grade curricular. Então, a gente ainda tem uma grade curricular que ela sobrevive por inércia. Então, vou dar um exemplo. Você entra no curso de Ciências Sociais, você paga 3 disciplinas de teoria sociológica, 3 disciplinas de teoria antropológica, 3 disciplinas de ciência política, e você sai dali, ou sabendo de Marx a Lukács, de Weber a, sei lá, Durkheim, mas você é incapaz de manusear uma planilha de Excel. Isso para o mercado é inaceitável. Porque qual é a habilidade que eu vou poder vender no mercado? Não tem vaga para professor para todo mundo. A gente não pode transformar todo aluno de pós-graduação no futuro professor. Até porque não faz sentido isso do ponto de vista econômico. Você formar pessoas para depois virarem professores e formarem outras pessoas, isso ficar num ciclo vicioso. Então, você tem que ter alguma habilidade que seja minimamente aproveitável no mercado. Veja, não estou dizendo que você não tem que formar o cientista social crítico, claro que tem, mas ele tem que vir com uma habilidade adicional. Então, esse cara tem que ser um pesquisador que ele seja muito bom, por exemplo, em realizar entrevistas, tabular essas entrevistas e fazer análise de conteúdo. Ele tem que ser um cara que ele possa fazer um grupo focal e orientar eventualmente uma pesquisa de satisfação do consumidor, uma pesquisa de marketing. Ele tem que ser um profissional capaz de pegar uma base de dados do INEP, ou da PNAD e trabalhar com microdado e produzir informação a partir disso. Se ele não tem essa habilidade, dificilmente ele vai ter uma inserção no mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto é você reformular o curso de ciências sociais, pensando em habilidades que possam ser aproveitadas pelo mercado. E análise de dados, disparado, é aquela que abriria mais portas. Bom, então, partindo dessa questão da reformulação da grade, uma coisa que a gente observa muito, principalmente nos cursos de pós-graduação, mas não somente, na graduação também, só que em menor medida, claro, mas nos cursos de pós-graduação e também em workshops, oficinas que a gente observa, existe um grande número de disciplinas que são muito introdutórias, como introdução à estatística, introdução a métodos, introdução, etc., etc. E pouquíssimas disciplinas que englobam métodos mais avançados. Seria mais ou menos isso, então, porque a gente foca muito no introdutório, mas não consegue avançar no desenvolvimento da disciplina e não consegue, enfim, suprir esse gap, é isso? Então, isso é um problema mais longitudinal, porque os próprios programas têm dificuldade em ofertar disciplinas mais avançadas. O programa da UFPE, do qual eu faço parte, ele tem uma certa fama por ser um programa forte nessa área, e a gente se desdobra para poder garantir uma oferta mínima de disciplinas. E durante muito tempo a gente teve dificuldade, por exemplo, de ofertar uma obrigatória e uma eletiva
né, que fosse uma técnica específica. Então, pela primeira vez na história, esse semestre a gente conseguiu fazer isso. Então, vai ter a obrigatória, né, para todo mundo, e a gente conseguiu uma disciplina letiva que vai ter ênfase em programação, né, data wrangling, né, para você conseguir pegar uma base de dados desestruturada e fazer limpeza e inverter pela primeira vez. Né. No segundo semestre, a gente vai conseguir dar machine learning na pós-graduação. Vai ter uma disciplina de inteligência artificial. Né. Mas, assim, Vou puxar. 2021, pô. Se quiser, ó, aluno ouvinte, bora lá. Então, os próprios professores, pô, têm dificuldade. Né. A gente conseguiu, né, e a gente falou o programa, conseguiu dar uma guinada, porque a gente teve um chefe de departamento e depois um coordenador de pós-graduação que era estatístico da engenharia de produção. E que, pô, ele foi meu orientador, na verdade. Então, como é que você foi parar nisso? Foi parar nisso por causa dele. Né. A gente ia conversar, ele falava de coisas que eu não entendia. Não, aqui você tem que estimar uma regressão logística. Ele fazia, regressão o quê? Logística? Pô, lê esse livro aí. Aí, pô, me dava um livro, olhava, me entendia 10% do que estava ali, mas tinha que correr por fora. Então, iniciativas como o MQ, da UFMG, o próprio curso da IPSA, lá de São Paulo, eles ajudam bastante, né, a preencher esse gap que a gente ainda tem. Mas não tem como você garantir uma formação de qualidade para os alunos, né, apostando em cursos de verão. Os cursos de verão tem que ser para aprofundar, né, para reforçar, né, para, de repente, uma técnica nova que você não conseguiu incorporar no departamento, você coloca no curso de verão. Mas o que a gente vê é o contrário. Então, a maior parte dos programas, como você bem falou, oferta uma disciplina muito café com leite para um pós-graduando. Ele vai sair dali, saber calcular a mediana, dígito padrão, que é importante. Mas você faz muito pouco com isso. Né? Você tem que aprender sites temporais, você tem que aprender métodos quase experimentais, você tem que aprender, né, outras ferramentas que possam, que facilitem a sua vida, por exemplo, para trabalhar com uma avaliação de políticas públicas. Então, a estatística descritiva é essencial, mas é o começo do que a gente tem que aprender. Sim. Eu vejo que há uma demanda aumentando. Assim, quando eu estava na graduação, eu vi a maioria dos meus amigos não querendo, de forma alguma, fazer tipos de estatística, assim, metodologia só mais teórica, assim, o que é metodologia, o que significa metodologia. E aí, conforme foi passando o tempo, agora, após que eu estou encontrando outras pessoas que estão procurando mais fortemente a metodologia, né, mais quantitativa, ou mesmo qualitativa, mais uma formação melhor, uma formação mais aprimorada, não de qualquer jeito, assim, né? Só vou lá fazer uma entrevista. Não, você tem que ter uma técnica anteriormente, aprender de fato como fazer um grupo focal, como você disse, né? Acho que também a demanda está aumentando dos alunos conforme vai passando o tempo, né? E também tendo as ofertas de disciplina, isso casa, né? A gente não pode confundir, por exemplo, disciplina de epistemologia, que, são essenciais, né? Sim, positivismo, sim. Hermenêutica, Popper, Kuhn, você tem que saber, essa galera. Mas não pode ser só isso, né? Então, você não pode sair do seu curso, né, sabendo falsificacionismo e Popper de cabeça e incapaz de rodar uma nova, né? Não dá. Eu tive uma reunião essa semana com o pessoal da iniciativa privada e eles disseram, a gente está com 3.000 vagas abertas para análise de dados, programação no Porto Digital, e eles não conseguem preencher. Então, se um estudante de ciências sociais, de ciência política, tivesse essa habilidade, como aconteceu aqui, a gente conseguiu colocar um estudante no Porto Digital. Mas, foi um. Isso tinha que ser 20, porque tem 3.000 vagas, então ia sobrar 2.800 vagas para o pessoal preencher. Então, enfim. Você falou um pouco desse possível gap, né? Desse gap que a gente tem em ciências. Eu fui aluno de ciências sociais, então eu entendo um pouco essa dinâmica desse gap em métodos quantitativos. Mas uma coisa que me chama atenção, às vezes, é também um gap teórico da disciplina de ciência política. Você identifica algum diferencial teórico entre a ciência política brasileira? Na minha mente é mais a ciência política dos Estados Unidos, que eu acho que eu tenho mais familiaridade por causa das minhas pesquisas em economia política. E eu sinto uma diferença grande quando eu pego um journal de ciência política americana para uns trabalhos mais nacionais. E também da minha graduação, né? Na época que eu fazia ciências sociais, eu enxergava um pouco de... Eu enxergo, né? Um pouco de diferença, o que é fazer ciência política 1, 2 e 3...
com o que é ciência política contemporânea mesmo. Tem um professor aqui no departamento, que é o professor Flávio Rezende, que ele há um tempo vem trabalhando com a ideia de pluralismo inferencial. E o que ele vai dizer, a ciência política ela é uma disciplina muito ampla, né, que ela acomoda, por assim dizer, várias matrizes teóricas e metodológicas. E aí, tem um vídeo, depois vocês podem ver, do Gary King no YouTube, ele disponibilizou as aulas. Né, e acho que é a primeira aula que ele diz, se você conversar, né, com estudante de economia, em qualquer lugar do mundo, eles vão falar a mesma linguagem, porque eles vão ver as mesmas coisas. Se você pegar 2 estudantes de ciência política, em 2 departamentos do mundo, eles vão estudar coisas completamente diferentes. Isso tem um pouco, né? E isso, em ciências sociais, muito mais. Então, eu acho que essa diversidade, na verdade, é a grande arma que a gente tem. É o grande diferencial positivo do nosso curso. Né? Porque você pega isso e associa a uma carga de treinamentos pesado em métodos, ninguém segura a área da gente. Tanto é, se você pensar Cláudio Ferraz, ou esses os economistas mais famosinhos, o que é que eles estão falando sobre o quê? Sobre assuntos de ciências sociais. Vai estudar inflação, velho. Vai estudar macroeconomia, vai para o inferno. Né? Mas não, eles pegam temas que são naturalmente das ciências sociais, ou da ciência política ou sociologia, e vão conversar. Óbvio, falando aqui em tudo de brincadeira. É claro que eles podem estudar. Mas por que eles se destacam? Porque usam um ferramental da estatística, que eles chamam lá de econometria, para dar um tratamento mais rigoroso. Né? Não existe econometria, existe estatística. Né? Na biologia, a bioestatística é estatística. Né? E na área de engenharia de produção, é tudo estatística. Né? Não existe politicometria. Né? É estatística aplicada a problemas políticos. Então, a gente tem que entender isso e utilizar esse diferencial de área para conseguir voos mais altos, né, tanto no mercado quanto na academia. Nem imagine o que seria, né, um economista sem conhecimento de causa do que é sociedade e do que é política. Nem dá para pensar a Selic vai aumentar, sim, e o Congresso, porque quem decide isso é o Congresso e tal. Então, assim, tem, né, um componente político muito forte no ambiente, a influência da política sobre a economia, e se você não entender bem da teoria, você vai ficar, né, um cientista político, por assim dizer, vazio. Mas não pode ser só teoria. A gente tem que apostar num treinamento forte, né, de ciências sociais. Nessa diferença Brasil-Estados Unidos, eu tive mais contato com a academia norte-americana. Então, as 3 vezes que eu, né, fui para os Estados Unidos, estudar fora, né, foi nos Estados Unidos, e sempre eu me dediquei muito à disciplina de estatística. A minha experiência mais recente na Europa foi no Reino Unido, durante um pós-doutorado, e eu fiquei, né, surpreso negativamente como a ênfase em análise de dados era muito menor do que eu imaginava vendo pela televisão. Então, quando eu imaginava Cambridge, Oxford, eu achava que era, né, um negócio... E não foi tão assim. Né? É óbvio que existe um esforço grande, mas né, colocando em uma linha, a ciência política norte-americana ela parece ser muito mais quantitativa do que o que é praticado na Europa de forma geral. Né? Não que isso diga que ela é melhor ou pior, é diferente. Mas o que a gente tem no Brasil ainda é aquele diagnóstico do Glaucio Soares. A gente tem uma disciplina que é majoritariamente a metodológica. Ela nem é quant nem é quali, ela não é nada. Ela é ensaística. Entendo. Agora, para uma outra questão um pouquinho mais específica, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre as ciências sociais computacionais. O que você acha sobre essa nova área que está surgindo, né? Você acha que é uma área à parte ou apenas métodos quantitativos aplicados às ciências sociais? Ou seja, né, o que já era feito antes, mas com métodos e também metodologias novas? De novo, né? É a revolução dos computadores, da internet, e eu vou deixar aqui o link do Summer School, acho que é o primeiro que vai ocorrer no Brasil. Cadê ele, meu Deus? Na FGV, também não quero dar o crédito errado. É da FGV. Né? Aqui, ó, de 14 a 26 de junho de 2021. Pô, demorou, mas chegou. Né? Então, não se tem, né, como mais você pensar, né, que um cientista social ele vai prescindir desse tipo de habilidade. Na verdade, pense em Marx. Né? Se você for ler os escritos de Marx, você vai encontrar o quê? O questionário que ele elaborou para enviar para a chão de fábrica. Está lá, ele fez um survey. Né? A execução, tudo bem, foi sofrível. Mas ele pensou, né? Então tem mais-valia,
todos os conceitos teóricos que você, né, vai ver no Capital estavam contidos nesse instrumento. Então, né, a preocupação com a empiria é uma coisa que está na fundação, né, da nossa disciplina. Né? Agora, óbvio, você, na década de 70, 80, usar um computador era bem mais difícil, era bem mais custoso. Esse meu orientador, ele diz que a primeira vez que eu vi um gráfico de linha foi quando eu fui para a USP fazer o meu mestrado. Né? Vocês não são dessa época, mas antigamente você rodava, né, os dados num computador mainframe da universidade. Então, você submetia o seu gráfico na sexta para ir buscar ele na segunda, né, num papel furado. Até o livro do Babi, né, que é um livro famoso de survey, os exemplos que ele dá é nesse sentido, né, que você tinha um cartão para perfurar, isso ia ser rodado por uma máquina, e 3, 4 dias depois você pegava o resultado. Hoje isso é impensável. Né? Então, você consegue fazer uma extração de dados, né, sei lá, do TSE em questão de segundos. Enfim. Então, você tem que ter essa habilidade. Em relação à programação, quanto mais o aluno, né, desenvolver essas habilidades, né, maior é a quantidade de aplicações que ele pode fazer. Então, uma coisa é você depender, por exemplo, de mexer no R e ter um pacote específico que resolve o seu problema. A depender do momento, né, que você se torna, né, um programador um pouco mais desenvolvido, você pode desenvolver seus próprios pacotes. Né? Então, o Elections BR, que foi desenvolvido pelo Denison, né, pelo Meirelles, veja que mão na roda, você extrair os dados já tabulados do site do TSE. Né? Essa semana eu vi um chamado Performance, que é um pacote de 2020, que com um modelo, um script, um comando, que é o check model, ele dá todos os testes de pressuposto do modelo de regressão. Então, assim, isso é uma mão na roda. Pô. Se você fosse fazer isso na década de 80, na década de 70, e você tem que ter uma habilidade de programação muito grande e uma habilidade matemática muito grande. Com esses avanços computacionais, você precisa aprender a linguagem e entender muito bem o que está por trás. Então, por quanto é que eu posso usar uma regressão linear? Quando eu satisfizer esses pressupostos. E uma regressão logística, assim. E uma regressão multinomial, assado. Mas você tem que saber calcular as coisas. Você precisa, né, inverter matriz na mão, como as pessoas na área de estatística fazem. Você não é estatístico, você é cientista político. Um método, o cientista social, o método tem que estar a serviço de algum problema, e não o método pelo método. Sim, concordo. Bom, então, pensando naquele experimento do James McGregor, de 93, que foi repetido pelo Ren Tajepera naquele livro Making Social Science More Scientific, que eu acho um nome incrível de livro, né? E só para dar um background para os ouvintes que vão escutar depois, né? O que aconteceu nesse estudo, né? Eles pegaram dados, né, de massa de planeta e tudo mais, ocultaram o que significavam os dados, enviaram para diversos cientistas sociais no mundo e falaram assim, olha, roda um modelo preditivo, né? Como é que a gente consegue prever a variável y aqui nessa tabelinha? Né? E a grande maioria fez uma regressão linear, quando, na verdade, eles precisavam utilizar a fórmula, né, que eles não sabiam, da gravitação universal, né, que é um número multiplicado por outro sobre o quadrado de um terceiro. Né? Então, esse livro, na realidade, é uma crítica sobre a necessidade de irmos além da regressão, né, sem ignorá-la, claro. Né? Ou seja, há uma dificuldade das ciências sociais de formalizarem modelos que fujam aos métodos já existentes, assim, clássicos, como a regressão linear por mínimos quadrados ordinários. Né? Como é que você vê essa tendência, né, de aplicar regressão linear em tudo, que a gente vê muito na ciência política? E também para aplicar regressão logística, enfim. Como é que você entende isso? Joia. Então, tem uma frase, né, do Abraham Maslow, que fala o seguinte, abre aspas, para quem só sabe usar o martelo, todo problema é um prego. Então, essa é uma frase famosa, não sei se vocês já ouviram, que é conhecido, né, se você googar aí, vai sair como lei do instrumento, né, no Wikipedia. E vai falar, se você só tem uma habilidade, né, você vai tender, né, de forma cognitiva, a tentar resolver aquilo com a habilidade que você tem. É compreensível. Eu deixei aqui no chat para vocês o primeiro levantamento que foi feito nesse sentido, que é um paper do James Kruger e do Michael Liesbeck, né? Saiu na The Political Methodologist, e o título é muito legal, que é, né, a OLS morreu, né? A regressão linear morreu, interrogação. E a resposta é não. Né?
Então, eles analisaram mais de 1.000 artigos, acho que é 1.700, lá vai o trem, e encontraram que 30% do que é feito nos top journals americanos é regressão linear. Então, vou dar para você o N exato. 1.756 artigos publicados no American Political Science Review, American Journal of Political Science e Journal of Politics, ou seja, a fina flor do que existe em ciência política. Beleza, 30% é regressão linear. Então, por que ela é mais utilizada? A primeira explicação é porque ela é mais fácil de se aprender. A maior parte dos cursos, ou todo o curso de análise de dados, vai até regressão linear. A maior parte dos livros didáticos vai até regressão linear. Então, você cria um ambiente em que as pessoas vão estudar até chegar ali. Para você ir para outros modelos de regressão, às vezes, a matemática por trás é um pouco mais cavernosa. O tratamento que é dado em livros didáticos também já é bem pior para a entrada média de um estudante de ciências sociais, e os cursos não ofertam. Então, qual é o curso que vai ofertar uma disciplina de séries temporais? Você não vai encontrar em ciência política. Você pode ter uma aula que o professor vai falar, séries temporais, modularismo e tal, mas um curso inteiro é muito difícil. Então, se você não é treinado para aquilo, não tem como você aprender. A gente não pode também esperar que as pessoas vão ter uma predisposição autodidata para sair aprendendo metodologia de forma quanto mais. Elas não vão. Então, isso passa, de novo, por uma reestruturação do conteúdo programático que é ensinado na graduação e na pós-graduação. Mas, veja, se você não tem professor para ensinar, como é que esse pessoal vai aprender? Então, você vai ter aí, na verdade, um problema geracional, que é quando essa leva de professor, talvez a minha leva, se for, e a leva de vocês entrar, então vai ser um pessoal que vai vir mais com um treinamento de melhor qualidade. E aí você começa a ter uma cascata de efeito positivo. Em relação a esse experimento, eu deixei também aqui o link, que é o seguinte: a gente teve a oportunidade de usar esse mesmo exemplo, Matheus, num artigo que a gente fez sobre significância estatística, o artigo do p-valor. E aí, esse artigo ele foi publicado no Brazilian Journal of Political Science, isso gerou uma resposta do Glauco, com o coautor, e um comentário da gente sobre a resposta. E eles usaram exatamente esse exemplo da fórmula da gravitação universal. E o que a gente falou é o seguinte: bastava você ter feito uma análise de resíduo simples, que você ia ver que o modelo linear não se aplica. O problema é, quem faz análise de resíduo? Ninguém. E por que ninguém faz? Porque ninguém é ensinado a fazer análise de resíduo. Mas é uma coisa muito simples de ser feita. A maior parte dos softwares, na verdade, eles dão isso automaticamente. Então, você não precisa calcular na mão, ou ter que fazer a diferença do predito, do observar, nada. Então, é só você pedir para o software jogar isso e você ia ver que claramente o seu resíduo ele não é homocedástico, ele não é aleatório, e pronto. Você rapidamente saberia que aquele modelo que você ajustou, ele não explica de forma satisfatória, de novo, a lei da gravitação universal. Mas, de novo, assim, não é todo cientista político que vai ter essa habilidade, porque ele não é treinado para isso, em média. Mas é preciso que a gente consiga fazer isso. Porque imagine se você erra uma avaliação de política pública, por exemplo. E aí você, enquanto gestor, diz que aquela política deve continuar quando ela deveria ser interrompida. Ou, ao contrário, você manda interromper uma política que é eficaz porque você fez uma avaliação desastrada. Então, você vai ter a chance de perturbar a vida de várias pessoas. Para finalizar sobre isso, a entrada da graduação tem uma piada que é porque o cientista social ele é mais importante do que o médico. Se o médico errar, morre uma pessoa. Se um engenheiro errar, morre 10 pessoas que estavam no edifício. Se um cientista social errar, todo mundo do Bolsa Família tem o potencial de se prejudicar. Então, com certeza, é uma profissão muito mais importante. Então, você acha que vai por dois lados, né? Um, que é o caso de... que a gente até, já recapitulando as respostas anteriores, das outras perguntas, a gente para muito na regressão, não tem disciplina para ir além disso, muito difícil ter um programa que chegue nesse ponto. E, ao mesmo tempo, entra na questão da didática, que, às vezes, até esse ponto que é mais básico não é tão bem dado a ponto do aluno ou do pesquisador conseguir desenvolver uma habilidade
completa e íntegra naquele assunto, que é o caso, como você falou, uma avaliação de resíduos. Na realidade, que isso aí é praticamente automático no R, por exemplo, no Python, enfim. E não só a exposição dessa avaliação, mas também a análise, né? Porque às vezes a gente vê muito o pesquisador, ele bota isso, ele constrói o gráfico de resíduos e tudo mais, mas não sabe analisar. Então seriam mais ou menos esses dois lados, tanto o avanço dos métodos quanto a integridade naquele aprendizado. Eu acho que um elemento importante, com certeza, é a transparência. Então, por exemplo, se as revistas começassem a pedir, né, não só a base de dados, mas o código que foi utilizado, a gente já teria um ganho muito grande. Né, porque você, aluno, né, ao ler um artigo que você achou interessante, você ia conseguir ver o passo a passo de como aquele resultado foi gerado. Então, a gente teria um ganho de aprendizagem muito grande. O professor Nivaldo, né, que foi meu orientador, que é o estatístico, então, eu conheci numa disciplina chamada Ciência Social Computacional. Eu me matriculei simplesmente porque eu queria me formar e acabar o curso, porque eu queria trabalhar, não aguentava mais ficar naquele curso. E, quando eu entrei no curso, ele começa com um histograma, eu acho que foi um histograma, foi um gráfico de dispersão. Botou um gráfico de dispersão no quadro e disse, se você não entende isso, você é incapaz de entender a realidade, pode sair daqui. E eu fiquei indignado, né? Como é que esse neoliberal vem dizer isso para mim, aluno de ciências sociais, esse cara está frito comigo. E eu discordei, eu não lembro o que é que eu disse, eu só sei que eu discordei. Mas depois ele foi explicando a importância dos dados e para que serve, e a aplicação e tal. E, no final da aula, parece ser ok. Mas eu saí muito, muito revoltado daquela disciplina e vou cancelar esse curso. Para o meu azar, eu encontrei com ele no corredor, no 14º. Você gostou como eu tinha discordado, né? Ele gostou da disciplina, da aula. Aí eu dizia o quê? Eu menti, descaradamente. Professor, ótima, muito legal esse assunto, muito bom. Arretado, nunca tinha visto isso. Aí então faz o seguinte, bora aqui na minha sala, eu vou te passar um material complementar. Aí meu Deus do céu, onde foi que eu me meti? Aí pronto, ele me deu uns 2 livros, começou a conversar um monte de água, não, porque eu era da estatística, e vim parar aqui, a minha filha é bióloga, e está querendo fazer mestrado na USP, o meu filho é engenheiro, eu com isso, esse cara é doido. Enfim, acabou que ele me deu esse material e marcou comigo de novo na outra semana, para eu dar um feedback, né, do material que eu tinha lido. Aí, não vou, fui. E essa decisão mudou minha vida, do ponto de vista acadêmico. Porque eu comecei a investir em métodos, comecei a fazer curso por fora, comecei a me especializar, né? Rapidamente eu vi que aquilo ali era uma habilidade que o mercado valorizava, então eu conseguia ter um rendimento extra por fazer trabalhos na área de estatística, e aí começou a trajetória de você ir estudando e aprendendo, e você vai crescendo. Então eu agradeço muito ao professor Nivaldo, e acho que todo mundo deveria ter um professor que nem ele na graduação. É um pouco isso, né? Você falou, você vai acabando por essa, como a gente conversou, né? Essa falta de cursos, muitas vezes, né? Da falha da estrutura curricular, a gente é obrigado a ir catando curso pela internet, catando curso pela vida, assim, às vezes, não, vou fazer um curso na matemática, ou puxar uma matéria na matemática para ver se eu tenho um pouco mais de noção sobre isso, ou particular, ou por fora, né? Para tentar se complementar e seguir atrás, né? Dessa especificidade, né? Então, em relação à matemática, acabou de acabar, né, o nosso segundo summer de matemática. Então, as aulas vão começar dia 29 de março. Né? Essas 2 últimas semanas, a gente teve aula de matemática para todos os alunos da pós-graduação. Né? Óbvio, de forma facultativa, você vai se você quiser, e, óbvio, também free. Né? Você não vai pagar nada por isso. Então, a gente fez contato com o professor Felipe Reis, que é um parceiro nosso do DINTER. Ele se prontificou, a gente pegou a ementa que é dada no Math Refresh de Harvard, né, fez um replication e ele aplicou. Né. E voltando aí, um exemplo que eu queria dar do professor Nivaldo, essa questão didática que o Matheus falou, né, a importância de você ser didático. Muita orientação que eu tinha com ele, né, a gente, tá fazer o quê? Bora fazer o seu projeto, bora para um bar, bora. Bora. A gente ia para o bar, e aí ele pegava vários guardanapos e ia escrever, não, você tem que fazer assim, assado, o modelo é assim, Y, T, tal, e ia me dando, né? Então, eu voltava para casa cheio de guardanapo. Isso não é só comigo, né? Ele fez isso com vários alunos, ao ponto de um dos alunos ter colocado guardanapo nos anexos da tese de doutorado.
Eu acho que isso é uma história legal. E, assim, para mim, era estranho, porque eu voltava para casa cheio de guardanapo, depois eu tinha que ordenar, né, aqueles guardanapos. Até que eu desenvolvi uma metodologia de botando números, né, para eu poder saber, né, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, foi o terceiro e tal. E fazia toda a diferença, né, porque ele dava a explicação, eu lembrava, então quando eu voltava para o livro, aquela fórmula, né, aquela álgebra estranha, já não era tão estranha. Ela já fazia muito mais sentido, porque alguém, né, tinha feito um esforço de traduzir algo da matemática para alguém que é de humanas. Sim, isso é muito importante. Então, foi muito legal. Nos dirigindo um pouco mais, né, voltando à sua parte de metodologia, é curioso como na sua produção, para além de metodologia em si, você acaba participando de outros projetos, né? Eu vi que recentemente você estava envolvido com discussão do Covid, você já participou em outros tipos de pesquisas, né? Sobre acesso ao ensino superior, maioridade penal, né? Você acha que essa sua especificidade em metodologia, ela te ajuda a ir para conversar com outras áreas, para além do mercado, né? Dentro da pesquisa mesmo, da academia, a trocar com outros pesquisadores de outras áreas que você não é tão familiar, assim, por exemplo, maioridade penal? Então, tem uma citação do Karl, não o Karl Marx, o Karl Pearson, que é a estatística é a gramática da ciência. Isso faz com que o quê? Se você precisar resolver qualquer bronca em análise de dados, você pode consultar um estatístico e ele vai lhe dar, em geral, boas opções para resolver o problema. Não que vai ser a melhor opção. Em geral, né, se você conhece do tema e você conhece de métodos, você vai saber qual é a ferramenta mais adequada para lidar com aquele problema. Quando você se especializa numa área, né, métodos quantitativos, análise de dados, isso permite que você investigue uma miríade, né, de fenômenos. E uma coisa que eu digo para os meus alunos é o seguinte: bicho, tu tem que ser capaz de ir para um laboratório de genética e resolver a parada. Se o pessoal da biologia vegetal te chamar, tu tem que chegar lá, conversar, ler 3, 4 papers e já saber o que vai fazer. Óbvio, você nunca vai ser um especialista na área. Mas, pô, você tem que pegar um artigo, o artigo, né, lá do Diderot, que deu o rolo da hidroxicloroquina. Você tem que saber ler, né, olhar aquele p-valor e saber o que é, olhar um R2, olhar um erro padrão e saber entender. Né? De novo, você nunca vai ser especialista, mas você vai ser capaz de estabelecer um diálogo com aquela área. Né? Eu sou muito curioso, né? Enfim, talvez até hiperativo, e talvez isso explique um pouco esse meu interesse em vários temas. Mas é muito isso, de você, enfim, encontrar um problema, ir atrás da teoria, né, ler a teoria sobre aquele problema, se for possível, derivar uma hipótese, se não, fazer um estudo exploratório, pegar uma massa de dados, ver se você encontra alguma coisa no ponto de vista indutivo, ou se você testa aquela hipótese que foi teoricamente derivada. Mas eu sou convicto de que o bom cientista, ele é capaz, né, de trabalhar em qualquer área. Então, se você foi formado enquanto cientista, né, me dê 4 meses no laboratório de genética, que eu estou fazendo paper sobre genética. Né? E como já aconteceu. Então, assim, eu falo brincando, mas pô, teve um amigo meu que fazia doutorado em biologia, se enrolou, né, para rodar o projeto dele e veio conversar comigo. Pô, como é que eu faço isso? Faço assim, faço assado. Faço análise de cluster, né, que na área deles tinha outro nome, e para a gente é análise de conglomerado. E, isso aí é da taxonomia, beleza, mas usa também na linguagem. E aí você resolve, né, porque você conhece da técnica, você conhece do método. E aí, pô, hoje em dia, eu fico muito feliz, né, às vezes eu estou, né, checando meu e-mail, chega um lembrete do Google acadêmico, dizendo, seu artigo foi citado por uma revista, né, de engenharia de materiais, seu artigo foi citado por uma engenharia de biomecânica, seu artigo foi citado de odontologia. Quando que um cientista social vai conseguir esse tipo de penetração? Nunca, a não ser que ele invista na área de métodos, que é a área comum a todo o conhecimento científico. E aí volta de novo para a citação do Pearson. A unidade da ciência não é o conteúdo, não é o objeto, é o método. Muito bom. E eu vi que recentemente você trabalhou um pouco no Covid, né, com os dados de Covid. Como é que foi um pouco você aplicar a metodologia no Covid, assim, para entender essa turbulência que a gente está vivendo agora? Então, logo que começou a pandemia, a gente teve uma reunião. Então, a universidade, né, a UFPE, ela criou um ambiente digital para acumular as pesquisas realizadas sobre Covid. E aí eu me reuni com um grupo de pesquisadores, né, tinha um pessoal, inclusive do Instituto de Criminalística,
aqui de Pernambuco, e a nossa orientação, ó, a gente tem que iniciar um estudo sorológico, em tempo real, agora. E aí a gente conversou, tentou vender essa ideia, não conseguimos viabilizar. Depois, felizmente, o pessoal lá de Pelotas conseguiu garantir o funcionamento de um estudo sorológico. Esse foi assim, a nossa primeira tentativa. Não conseguimos, beleza. O que é que resta para nós? Trabalhar com dados secundários, né? Então, a partir do momento, né, que você teve a disponibilização, né, quase que em tempo real, né, dos dados epidemiológicos, no nível municipal, estadual e do país, né, de novo, você com um pouco de habilidade computacional, você faz download desses dados, você planilha isso e você analisa isso, né, no espaço. A nossa opção foi fazer uma análise no tempo. Então, a gente usou uma técnica que não é tão conhecida entre os cientistas sociais, é mais da área da saúde, chamada séries temporais interrompidas, também chamada de regressão segmentada, que é uma técnica quase experimental que compara a trajetória daquela curva de dados, né, antes e depois, né, e no meio você acredita que teve uma intervenção, né, você acredita que houve uma interrupção da série. Né, e essa interrupção, obviamente, seria, por exemplo, um lockdown. E aí você compara a curva, né, antes do lockdown com a curva depois do lockdown, assumindo que aquela trajetória que você identificou, né, no modelo de séries temporais, ela permaneceria na ausência da intervenção. Enfim, a gente começou a trabalhar com isso, né, fizemos o artigo, submetemos para uma revista de saúde e o artigo foi aceito. Né. Essa revista, eu não lembro exatamente qual é o ranking dela, mas ela está entre as 10 revistas com maior índice H do Brasil. Mas, de novo, veja, né, eu sou epidemiologista? Não. Sou médico? Não. Sou biólogo? Não. Mas consigo publicar na revista A1, na área de saúde. Mas por quê? Porque eu sou especial, não é meu cabelo branco, bonitinho? Pô, não, pô. Porque você tem a habilidade, né, mínima de tabular uma base de dados e conseguir extrair informação, né, daquela base. Muito bom, como a gente pode ver. Eu conheço alguns professores de alguém que fala assim, não, está publicando em coisas aleatórias, mas é porque tem uma base diferenciada que pode ser aplicada em diferentes lugares, né? Então você pode conversar diretamente com outras áreas, né? Como agora você falando no Covid, né? Agora sim, isso vem com custo. Então, exemplo, você nunca vai ser reconhecido como especialista top da área, né, sobre, sei lá, pensamento social, né, ou sobre teoria, sei lá, Rawls. Então, pelo fato de você estar pulando de tema em tema, né, você, obviamente, não tem como se aprofundar. Mas aí é uma escolha que você faz. Né? Ou você sabe um pouquinho, né, de várias coisas, ou você vai saber muito sobre quase nada, né, que é essa dedicação exclusiva a um tema. Isso aí é muito do cliente. Eu coloquei aqui para vocês um exemplo de outro artigo que a gente publicou numa revista internacional de saúde, aplicando outra técnica estatística, que é a lei de Benford, muito utilizada na área de finanças, por exemplo, para detectar fraude. De novo, você aprende um pouco da técnica, você abre margem para fazer isso para outras coisas. Então, eu posso aplicar essa técnica para analisar, por exemplo, prestação de conta de deputado federal, ou declaração de bens, ou prestação de conta de prefeitura. Então, qualquer base de dados que envolver finanças, por exemplo, você poderia utilizar a lei de Benford para, eventualmente, detectar comportamentos suspeitos. Então, você saber os dados abre muita porta para você estudar fenômenos diversos, tanto da sua área quanto de outras áreas. Assim, eu acredito. Mas, ao mesmo tempo que está um pouco pingado em tudo, você está focando na agenda de metodologia, né? Você se considera assim, um metodólogo? Uma palavra assim maior? Então, não sei se perguntaram para o Blackwell, né, o que é que forma um metodólogo. Eu sei que tem um artigo do Justin Ezeray que fala sobre isso, né, o que é um metodólogo de carreira. E assim, é um tema que eu gosto muito. Como você falou, são temas pingados, mas que tem uma coisa em comum, que é o método, que é exatamente a filosofia lá do nosso grupo. Né? Então, a gente não é um grupo de pensamento social brasileiro ou de integração regional, em que as pessoas estão unidas, né, pelo interesse temático em um objeto. A gente teve aluno pesquisando condições das escolas, né? Tem gente pesquisando integração regional, tem gente pesquisando eleições de segunda ordem na União Europeia, mas, em comum,
a gente tem a metodologia. Então, o que une, né, as pessoas nesse grupo é o método. E o que une né, a minha produção científica, com certeza também, é a tentativa de aplicar métodos da forma mais rigorosa possível, né, tentando também ser transparente e, como você falou, como né, o Matheus falou, tentando ser didático. Então, para quem leia aquele artigo, né, fique mais fácil dela aplicar aquele trabalho né, na sua própria pesquisa e não ter tantas dificuldades como, eventualmente, eu posso ter tido ou outro coautor meu. Então é isso. Muito bom, Dalson, muito bom conversar com você. Foi uma ótima conversa sobre metodologia e pesquisa em ciência política. Eu, assim, gostei muito da nossa discussão, a gente pensar um pouco também a estrutura curricular de ciência política, né? Pensar em algumas demandas novas, tanto para os estudantes quanto para os professores, né? As novas gerações que estão entrando agora na faculdade. E eu gostaria também de agradecer ao Matheus pela participação. Obrigado, Luana. Obrigado, Dalson. Obrigada, gente. Eu agradeço também a oportunidade. E, assim, se eu for para terminar com alguma frase, acho que os professores precisam ter um pouco mais de honestidade sobre a própria ignorância. Então, lá no departamento, a gente vai ter esse curso de inteligência artificial. Eu não sei fazer. Eu vou cursar a disciplina, velho. E não tem problema nenhum nisso. Né? Então, eu acho que ainda existe na academia uma certa dificuldade em você admitir que você não sabe das coisas. Né? E isso atrapalha muito né, que você possa treinar os seus alunos de melhor forma. Então, eu acredito, eu vou ficar especialista em inteligência artificial? Provavelmente não. Né? Mas eu vou ter cursado uma disciplina e, em 2022, quando eu for dar o meu curso de análise de dados, eu posso ter um pequeno módulo que eu fale um pouco sobre as vantagens né, e aplicações de AI em ciência política, por exemplo. Então, acho que passa por aí também, né, da comunidade científica, dos professores, né, reconhecerem que são seres limitados e que precisam estar constantemente né, em processo de aprendizagem. Então, nós somos eternos alunos, na verdade. O Esquina das Ideias tem 2 episódios novos todo mês. Os episódios estreiam sempre em sextas-feiras. Fique atento ao nosso calendário para mais informações. Acompanhe o canal pelo Spotify, YouTube, Apple Podcast ou pela sua plataforma de áudio de preferência. Siga-nos também nas mídias sociais em @edpodcast, com S no final, no Twitter e Instagram. E siga também a nossa página Esquina das Ideias no Facebook para acompanhar o cronograma do canal e conteúdos exclusivos.